Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Oremos para iniciar esse culto. Paizinho querido, Senhor meu Deus e Pai celestial, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por estarmos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que temos, Pai. Após um dia de trabalho, eu não sei, meu Deus, como foi o dia dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, Pai. Mas fato é que nós paramos, independente de como foi o nosso dia. Mas nós paramos agora, Senhor, esses minutinhos aqui, Pai, para te adorar com os nossos louvores, Senhor Jesus, para nos debruçar, Senhor, na Tua palavra, ouvir, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, para a gente orar, a gente passar, meu Deus, alguns momentos aqui, Pai, conversando contigo. Porque a Tua palavra nos diz que buscai primeiro o reino de Deus. E nós estamos aqui buscando, Pai, o Teu reino. Pai, abençoa cada um que já chegou para essa reunião, os que ainda irão chegar. Senhor, fala conosco. Ministra, Senhor, em nossos corações, Pai, através da Tua palavra, através dos louvores. Pai, aonde a nossa voz, Pai, está, vai chegar, Senhor. Que chegue também a Tua bênção, que chegue a vitória, Senhor Jesus. Que vidas sejam abençoadas, sejam tocadas por Ti, Senhor Jesus. Pai, toma o primeiro lugar, a estrela aqui é o Senhor. Toma o primeiro lugar, Pai. Nos ensina, nos instrui, Pai. Pai amado, nos ajuda como melhor te adorar, como melhor te servir, Senhor. Abençoa cada família, Pai, aqui representada. Vem conosco, Jesus. Vem conosco para um momento de adoração. Pai, em Teu nome nós pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. E vamos louvar o Senhor com uma música, com um hino que fala sobre a sua bondade. Isso também do quanto Ele é fiel. Vamos elevar os nossos corações e acompanhar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Como cantamos neste louvor maravilhoso, ele é fiel. E a bondade dele realmente nos segue, né? A bondade de Deus nos segue por onde caminhamos. Hoje, ou melhor ontem, ao analisar um sermão, a tentar repaginar, reescrever um sermão antigo, fiz as devidas modificações e até então estava tudo certo, né? Para que esta palavra já escrita, este sermão já reelaborado, eu pudesse trazê-lo para a gente refletir, né? Um texto bastante interessante, porém aprove Deus que eu refletisse numa outra palavra que ele desejou trazer para a gente. A palavra anterior que eu iria trazer era do livro de Êxodo, mas desejou Deus que eu trouxesse hoje uma palavra do Evangelho de Mateus. E com isso uma reflexão referente às angústias, referente aos momentos de grande provação, de luta, momentos assim que são pesados, realmente são pesados, que infelizmente existem pessoas e até mesmo igrejas, né? Igrejas, leiam-se denominações, que acreditam erroneamente que o desemprego, a doença, a depressão e todas as demais adversidades não atingem o crente, né? Que quando uma pessoa se torna crente, a vida dela é só bênção.
né? Inclusive, essas denominações, elas não estimulam o crente a realmente fazer um exame de consciência, realmente aceitar que está passando por uma dificuldade, que está passando por uma angústia, né? Embora a Bíblia deixe bem claro que é perfeitamente normal a gente ter momentos de angústia, porque o próprio Jesus nos disse, né, que para termos ânimo, porque no mundo teremos aflições. Inclusive, ele passou por aflições, né, durante o seu ministério e também no momento da morte de cruz e nos momentos antes da morte de cruz. Ele sabia o que iria acontecer e ele teve, sim, força para não se acovardar. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, a gente refletir, porque quando nós reconhecemos, né, que ok, é perfeitamente normal termos angústia, perfeitamente normal nos entristecermos, né? O que não podemos é nos revoltar com Deus e nos afastarmos da presença dele, porque é ele que nos dá forças, né? É através da graça dele que a gente consegue ficar em pé e a gente consegue prosseguir, e que essas aflições se tornam um fardo leve. Às vezes a gente fala, nossa, nós matamos um leão, um urso por dia, né? Eu já vi esse tipo de comentário. Porque né, depois que a gente é crente, a gente precisa ficar matando um leão, um urso por dia. E daí eu me questiono. Eu digo, ok, nós temos dificuldades, mas Jesus disse também, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E daí eu fico pensando, cadê a leveza de Cristo? Né? O que acontece que essas pessoas elas não encontram a leveza de Cristo? Porque Cristo nos ajuda a suportar. Ele nos ajuda a vencer as provações. Né? Inclusive, as provações são sinônimos de fortalecimento espiritual, de trabalho espiritual. Então, tanto que o próprio apóstolo Tiago, em sua carta, diz que nós devemos nos alegrar, porque é a prova, é o fortalecimento da nossa fé. Né? A aprovação ela vem para fortalecer a nossa fé. Então, é muito interessante pensarmos sobre isso. E para fazermos esta reflexão, eu trago hoje um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por estarmos aqui presentes, reunidos em tua presença, Pai. E lhe pedimos, Senhor, que o Senhor conduza essa nossa reflexão, que o Espírito Santo venha a colocar as palavras na minha boca, daquilo que precisamos ouvir, daquilo que precisamos aprender, Senhor. Que seja Ele hoje a ministrar a palavra e não eu, Pai. E que tudo que vier só de mim, que seja bloqueado, que não saia, mas que saia apenas aquilo que o Espírito Santo nos quer falar. Conduza essa pregação, Pai. Lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Para contextualizar este capítulo, acontecem muitas coisas, mas eu vou me ater às partes finais e principais, inclusive, que são, primeiramente, a realização da ceia, né? A realização da última ceia com os discípulos, que é o momento em que Jesus parte o pão e também abençoa o cálice, né, o vinho, e diz que esta seria a última, né, beberia da última vez do fruto da videira, né, que depois seria com os discípulos.
no caso, no reino dos céus. E ali ele comenta que um dos discípulos iria o trair, todos dizem que não, e até ele diz que quem iria trair é o que estava comendo do mesmo prato que ele, e não me recordo se no próprio Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Lucas ou Marcos ele diz a Judas para ele ir fazer aquilo que ele deveria fazer. E Judas assim o sai. Em Lucas é dito que Satanás apossou-se de Judas e ele foi negociar Jesus por 30 moedas de prata. E após a última ceia, eles cantam um hino e mais tarde vão para o Getsemane. E Jesus, ele deixa os seus discípulos e leva, como dito, Pedro, João e Tiago para um canto mais afastado para estarem com ele e vai orar. E como Jesus já sabia o que iria acontecer, ele sabia qual era a missão dele aqui na terra, ele, mesmo sendo Deus, mas também sendo homem, sentiu-se angustiado. Inclusive, ele desabafa isso com seus discípulos, né? Pede para que eles orem juntamente com ele, né? Pedro, como a gente vê, quando diz, né, que para Jesus, neste mesmo capítulo, que jamais o abandonaria, nem que todo mundo o abandonasse, porque Jesus fala para os discípulos que todos o deixariam após ser morto o pastor, né? Após ter ferido o pastor, assim como realmente aconteceu posteriormente. E ele vai, e ele pede para eles orarem juntamente com ele. E nesta oração, Jesus ele diz, muito angustiado: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Era um momento de muita tensão. Porque Jesus, anteriormente, ele teve vários embates com os fariseus e saduceus que queriam apanhá-lo em perguntas capciosas. Já havia esse embate. E agora que ele sabia que estava chegando a hora dele, e na qual ele carregaria sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Morreria para que a humanidade pudesse ser salva. Ou melhor, para que muitos sejam salvos. Então, a gente não tem a dimensão da angústia que Jesus sofreu. Provavelmente deve ter sido uma angústia aterradora, né, a ponto dele se prostrar fazendo essa oração. Deveria ser um peso muito grande. A gente realmente não tem como ter a dimensão de tudo isso, mas eu acredito que ele deve ter sentido muito medo. E é bem interessante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 43, fala-se que um anjo apareceu do céu e fortalecia Jesus nesse momento, porque realmente estava chegando o momento crucial e ele iria cumprir o que ele precisava cumprir, o sacrifício de cruz. E a tensão era tão grande, mas tão grande, que no próprio Evangelho de Lucas, no versículo posterior, de número 44, ele diz que o suor de Jesus eram como gotas de sangue que caíam no chão. Imagine a tensão. Provavelmente ele deve, embora ele seja Deus, né? Embora Jesus seja Deus, provavelmente ele deva ter se sentido fraco por causa da tristeza, mas orou ao Pai, pediu reforço ao Pai. Jamais colocou em primeiro lugar a sua própria vontade, mas sim, como ele mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso, ele mesmo disse: que seja feita a tua vontade e não a minha, porque é muito interessante você pensar, né, que não era fácil para ele carregar todo esse peso, mas Deus o fortaleceu. E nisso é importante a gente lembrar que assim como Jesus ele ficou angustiado, muitos de nós também temos os nossos momentos de angústia. Ou melhor, acredito, todos nós, né? Muitos não, todos nós. Não existe quem
não esteja não viva um período de angústia, não viva um período de deserto. E às vezes são períodos aterradores, né, em que você não consegue enxergar a luz no fim do túnel de jeito nenhum. Jesus sabia o que iria acontecer, enfim, teve ali aquele medo. No caso nosso, a gente não enxerga a luz no fim do túnel, mas a gente tem a fé que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa, mesmo que seja algo ruim que nos aconteça, seja uma doença, seja uma perda financeira, perda de emprego, ou até mesmo perda de algum parente, enfim, tantos problemas. A gente entende que tudo coopera para o nosso bem, que aquela situação que de início é ruim, que parece ser um mal, esse mal, a gente sabe que de alguma maneira Deus vai transformá-lo, esse mal, em bênção, mas da maneira dele, de uma maneira que a gente não conhece. E é bem interessante que nós temos assim muitos exemplos, né, no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, quando Saul teve inveja de Davi por causa de uma canção que dizia que Saul matou milhares e Davi matou seus 10 milhares. E Saul já tinha sido reprovado por Deus, né, nessa época, por não tê-lo obedecido. E o profeta Samuel ungiu Davi a rei de Israel. E Saul perseguiu, mas Davi nunca revidou. Davi teve chance de matar o rei Saul, mas não fez. Deixou a justiça para Deus. E é interessante voltarmos também mais atrás, pensarmos em vários personagens bíblicos que nós podemos citar, que foram abençoados. Por exemplo, Abraão, Agar, que o seu filho gerou, né? Também teve Deus fez um povo de Ismael, embora, claro, a descendência de Israel, né? A aliança foi com Isaac, né? Mas Deus também fez um povo de Ismael, através de Ismael. Nós temos uma história muito interessante, que é a história de José, filho de Israel, filho preferido, né? Filho dele com Raquel, que era a esposa preferida, o qual os irmãos tinham inveja e o venderam como escravo para os ismaelitas. E José foi parar no Egito, foi preso, mas no final de tudo ele se tornou governador e ele salvou toda a sua família, toda a sua descendência da fome. Deus transformou em bênção a maldição, porque Deus sempre foi com José e José sempre foi obediente a Deus. E é também muito interessante a gente pensar sobre a história do livro de Êxodo, na saga da libertação do povo hebreu, que eles também passaram por muitas angústias, né? Primeiro, carga de trabalho dobrada, né? Quando Moisés vai conversar com eles, vai pedir ao faraó que os liberte, e o coração do faraó é endurecido, né? Porque o faraó era obstinado e dobra a carga de trabalho dos hebreus, e, enfim, busca fazer várias retaliações, mas, no final, depois que Deus realiza os seus prodígios e as suas maravilhas, ali naquele povo, os hebreus, eles são libertos. O faraó permite com que eles saiam. Porém, o faraó se arrepende depois e vai persegui-los. Moisés abre o mar com um cajado, eles passam pelo Mar Vermelho, e quando os egípcios tentam passar, Deus faz com que as rodas das carruagens deles se soltem, e quando eles estão atrás ali no encalço do povo hebreu, Moisés ergue o cajado e fecha o mar, e eles morrem, e os egípcios são envergonhados. E no período do deserto, que o povo hebreu infelizmente foi rebelde, murmurava muito, mas mesmo assim Deus os supriu, os deu água, fez cair do céu o maná para que eles pudessem se alimentar. As roupas deles não se desgastaram, nem os calçados. Deu-lhes carne para comer, deu-lhes água para beber também. Tudo providenciou para que eles pudessem chegar até a terra de Canaã.
E ali na terra também teve um outro problema, né? Quando foi mandados espias. A gente vai ver, se eu não me engano, no livro de Números, os espias são enviados. E muitos, por perceberem que ali habitavam povos gigantes e a cidade era muito fortificada, não tinham fé que Josué e Caleb tiveram, né? A certeza que Josué e Caleb tiveram que o povo hebreu iria vencer, independente se o povo era grande, independente se a cidade era fortificada. A terra seria do povo hebreu. E sim, seria, porque foi algo que Deus prometeu. Dentre muitas histórias, dentre muitas vivências, né? Eu não digo somente histórias, mas eu digo vivências, porque esses personagens todos existiram. É interessante a gente pensar também sobre o que os apóstolos passaram após a ressurreição de Jesus. A gente vê, principalmente o apóstolo Paulo, quero escolher para citar, que passou por várias prisões, açoites, apedrejamento, né? Depois que começou a pregar o evangelho em uma cidade, né? Teve que ser descido num cesto para poder escapar da morte. E é interessante que na segunda carta aos Coríntios, ele fala, porque os coríntios, eles tinham uma certa dúvida, porque Paulo nunca tinha falado nada em relação a ter, né, tido arrebatamento no céu, né, experiências assim mais, experiências sobrenaturais, e ele comenta, né, que foi arrebatado ao terceiro céu, conhece um homem, né, ele fala de si mesmo, mas não se exaltando, né, dizendo que ele foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo não sabe, se espírito, e viu coisas, né, ouviu coisas indizíveis, viu grandes maravilhas, e para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne, né, e ele fala sobre esse espinho na carne no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 7. E ele comenta, né, a partir do versículo 7 até o versículo 9, que ele 3 vezes rogou a Deus que tirasse esse espinho. E Deus disse a ele que a sua graça bastava. E ele diz que por causa das revelações de Deus, por causa das revelações, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque ele estava ali tendo o espinho na carne, que ele diz, né, que o mensageiro de Satanás esbofeteava. Mas, através da graça de Deus, ele conseguia vencer. Ele conseguia se fortalecer. E ele diz, né, que ele se gloriava alegremente em suas fraquezas para que o poder de Cristo repousasse nele. E assim devemos ser nós. Não é? Porque Paulo, com isso que aconteceu, ele se mostrou e se fez mais dependente de Deus, se fez mais dependente de Cristo. E assim também devemos nós fazer. Nós precisamos nos tornar mais dependentes de Cristo, realmente habitar no esconderijo do Altíssimo, sermos cobertos com suas asas, deixar Ele tudo conduzir e confiar que Ele nos ajudará, porque Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos dá a sabedoria do alto e também força quando estamos em uma situação difícil. Né? E é muito interessante o versículo 10 que Paulo diz assim, né? O apóstolo Paulo: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E realmente é dessa maneira que as coisas acontecem com a gente também. A gente encontra uma força que ela vem de Deus, que a gente jamais teria noção de que pudéssemos ter. Não importa o deserto que a gente possa estar enfrentando, porque esse deserto, ele não é maior do que o nosso Deus. Com certeza, se pedirmos, Ele dará sempre força e derramará da sua graça para que a gente possa enfrentar esse deserto e encontrarmos essa luz no fim do túnel. Então, nós precisamos realmente depender mais de Deus. E tudo isso
por incrível que pareça, é muito interessante pensar, ele se liga ao primeiro mandamento, que é a chave de todos. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu ser e com toda a tua alma. Estou falando ao contrário, né? Mas é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque quando amamos Deus sobre todas as coisas, a gente busca se aperfeiçoar cada vez mais, melhorar cada vez mais. E estabelecemos com Ele uma relação de confiança. Nós aprendemos a confiar na providência dele. Buscamos nos conhecê-lo cada vez mais e, consequentemente, aprofundar a nossa intimidade nele. Então, por isso nós precisamos confiar e precisamos buscar as nossas forças nele, a superação dos nossos problemas nele. Porque o próprio Jesus disse, não só para os apóstolos, mas ele falou para todos nós que sem ele nada a gente pode fazer. E nós precisamos procurar por essa leveza de Cristo. E muitas vezes, para a gente poder vencer, a gente precisa descansar nele. Porque ele é que traz o alento, ele é que traz o consolo, ele é que derrama sobre os nossos corações o bálsamo que precisamos para seguirmos em frente. E ele não nos abandona, ele sempre está conosco. Então, precisamos sempre entender que, ok, nós vamos ter aflições, mas também a gente vai ter meios de superar essas aflições, meios de enfrentar essas aflições e meios de conseguirmos ter aquela paz em meio às aflições, a paz que excede todo o entendimento, porque essa paz é o nosso Senhor Jesus quem nos dá e a gente precisa buscar. E tudo também se alinha com fazermos da vontade, do desejo e do querer de Deus a nossa vontade, desejo e querer. Porque com isso a gente se decepciona menos. E quando as coisas acontecem, a gente tem mais calma. Podemos sim desabafar com Deus, questionar, poxa, mas o que está acontecendo? Por quê? Né? Podemos sim buscar o entendimento. Claro que sim. E Ele nos dá. E Ele nos traz esse entendimento. Muitas vezes, aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse, né, ou seja, que é de acordo com a nossa vontade, não é da vontade dEle, não está em consonância com a vontade dEle, e por isso não é realizado. Mas mesmo assim, Ele continua sendo Deus, e tudo o que Ele faz, Ele está fazendo porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Precisamos entender isso, para que a gente possa encontrar a leveza do fardo de Cristo em meio às nossas aflições. E continuando um pouquinho da história, antes da crucificação de Jesus, ele volta para os discípulos e os encontra dormindo. E ele diz, poxa, mas vocês não conseguem ficar acordados, vigiando comigo nem por 1 hora? E volta a orar. E pede a mesma coisa, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Se prostra, ora, é fortalecido, se volta pela 3ª vez para os discípulos, se volta mais uma vez e os encontra dormindo, e os adverte para que eles vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso é importante a vigília, para que o espírito se fortaleça e a carne não venha se sobressair. E por último, quando Jesus volta, ele diz para eles, agora vamos, né, porque vem aí aquele que haveria de traí-lo, né? E assim a gente sabe de todo o desenrolar, né? Inclusive eu aconselho a leitura dos evangelhos para falarmos sobre a crucificação de Jesus, para que vocês possam entender e conhecer a história sobre o grande sacrifício que Jesus fez. Jesus como cordeiro imolado, como cordeiro sacrifício perfeito, como cordeiro perfeito, fez em nosso favor. Então, eu aproveito
para convidar a todos, após esta reflexão, a buscar um maior aprofundamento de intimidade com Deus. Orar pedindo este aprofundamento. Buscar conhecê-lo cada vez mais através da leitura da palavra, através da oração. A leitura da palavra é muito importante porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual e é ela que nos faz conhecer profundamente mais a Deus, né? Sim, as orações ajudam, mas a palavra de Deus é importante porque aqui está escrito, né, como Ele deseja que nos portemos e todos os conselhos que Ele nos dá para que possamos viver bem, sem atrair qualquer tipo de adversidade pela nossa teimosia ou pela nossa rebeldia. E convido aqueles que ainda não conhecem a conhecerem mais Jesus através dos evangelhos, a aprenderem com um exemplo que este grande homem deixou para nós, um exemplo de perdão, um exemplo de compreensão e de compaixão, porque ele foi perfeito e ele é o único em quem nós devemos nos espelhar, porque ele jamais nos decepcionará. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. E este louvor, ele fala que Deus é Deus, independente das circunstâncias. Devemos adorá-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz. Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus
fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Senhor Deus, amado Pai, Espírito Santo, Jesus Cristo, agradecemos por mais uma vez podermos estar na sua presença. Por mais uma vez temos o fôlego de vida que só Tu tens a capacidade de colocar em nossos corações. Agradecemos, Pai, por cada conquista que o Senhor nos deu, Pai, mais do que material, mas espiritual. Agradecemos pelo seu sacrifício, agradecemos porque até hoje a sua mão nos sustentou. Aconteça o que acontecer, tenha acontecido o que tenha acontecido. Agradecemos por esse culto abençoado, por essa palavra, pelos louvores, pelas orações, por todos que aqui estiveram presentes online ou após pelo vídeo, e que louvado seja o seu nome, que a sua palavra brote sempre em nossos corações e que possamos nos lembrar que a sua mão sempre nos sustenta. Agradecemos por cada minuto da nossa vida e porque sempre o Senhor está conosco. Mesmo quando nós estamos distantes, ainda assim o Senhor está perto. Agradecemos pelo seu sacrifício e por tudo que tu tens feito, por tudo que tu farás, mas especialmente por tudo que tu és. Louvado seja o teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. E a igreja diz Amém. amém. Bom, vou pedir para vocês agora, deixem nos comentários a palavra-chave. E a palavra-chave hoje vai ser perseverança. Então, para que eu saiba que vocês assistiram até aqui, falem perseverança. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.